imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, veja brilhar com vívido esplendor. Releio da Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha essa floresta murmurando ao vento, ao ver que tu cantaste cada pé. Recorda a cruz, o leito tão cruento, e nos teus filhos afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno, quero jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso
Ó Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor para conosco, Pai. Amor este que um dia, Senhor, tu mostraste para nós através do teu amado Filho Jesus. E hoje, Pai, nós estamos aqui, Senhor, sendo muito gratos por essa dádiva tão maravilhosa, Pai, que a vida maravilhosa de Jesus, que tudo Ele fez por amor. E hoje aqui estamos para agradecer, Pai. Agradecer porque nós estamos vivendo pela fé. Estamos vivendo, caminhando também pela fé, Senhor. Nós sabemos que a nossa cidade, a nossa morada não é aqui. Nós aqui estamos de passagem. Mas nós temos certeza que o Deus que nós servimos é um Deus que vale a pena nós servir, Pai. Te agradecemos por os irmãos que chegaram, pelos amigos, pelas visitas, Senhor. E pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que não vieram, não sabemos qual o motivo. Se porventura alguns estão um pouco fracos na fé, que o Senhor coloque nesses corações, na mente dessas pessoas, assim também uma vitamina, Senhor. Um pouco de ânimo para que se restabeleça na fé, para que na próxima oportunidade possa estar unido conosco para louvar o teu nome. Ó Pai, rogamos uma bênção especial para o teu servo que está dirigindo esse teatro de culto. Consagra mais e mais a vida do teu servo, da sua família, que eles possam também se render ainda mais a ti. Pedimos uma bênção para o pregador, para o pastor, que na hora oportuna irá trazer a mensagem. Pedimos também uma bênção especial para as nossas crianças, para a nossa juventude, Senhor, nessas horas de vendavais, nessas horas de intempéries, tempestade que o mundo vem abalando o nosso mundo, o nosso Brasil, com todas, Senhor, atrações maléficas. Mas, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Pai, guarda-nos, livre de todo mal, ensina-nos a orar, porque muitas vezes nem sabemos orar como convém, mas oramos no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por o Senhor nos dar o privilégio, Pai, de estar em tua casa mais uma vez para te servir, ó Pai, na beleza da tua santidade, Deus. Amém. Muito obrigado por cada um que está aqui, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a vida, a fé de cada um, ó Pai, e que tudo aqui seja para a tua honra e tua glória, Deus. Abençoa também o pastor que vai trazer a palavra, ó Pai, que possa ser inspirado por ti, ó Deus. Amém. Abençoa esse culto, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva
feitos são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém se põe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Amém? Dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que nossas palavras
nós sair da nossa boca seja agradáveis, porque nós vamos adorar nosso Deus. Ele vem em nossa vida em dia especial. Ele mudou o meu coração, Ele muda o nosso coração, e através da mudança do nosso coração nós temos que buscar Deus na nossa vida. Deus, Ele faz a mudança, mas nós devemos entregar inteiramente nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, porque Deus, Ele é um Deus adorável, é um Deus que está presente em todo instante, e que nós possamos abrir nossa boca, louvar, cantar e sentir. Não é só cantar com os nossos lábios, mas sentir a presença de Deus na nossa vida, e é por isso que nós vamos adorar nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Este é o momento também de estar nos ofertando. Este é o momento também de estar aquele que quer os seus dízimos, aquele que quer as suas primícias. Esse é o momento.
Senhor, obrigado, Pai, por essa tua presença, Pai. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Nossa alma anseia pela tua presença em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, dar serviço a Deus com alegria, Pai. Tudo que nós possamos fazer para nosso Deus, que nós possamos fazer com alegria. Que nós possamos estar buscando a tua presença, Pai, constantemente em nossas vidas, Pai. Quantos, Senhor Deus, que hoje não estão aqui, Senhor? Quantos, Senhor Deus, que estão muitas vezes desanimados? Muitas vezes, Senhor, fracassado. Mas, Senhor, vá de encontro das suas vidas, Pai. Eu clamo pela tua presença, Senhor Deus. Eu clamo pela tua presença sobre nossas famílias, Pai. Guarda, Senhor, ampara, protege, Senhor, te colocando em suas mãos, ó Pai, abençoando as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, todos, cada um de nós, ó Pai, nós necessitamos de Ti em nossas vidas, Pai. Uns no momento de enfermidade, outros no seu tratamento, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, no alimento espiritual, Pai. Que o Senhor Deus vai, Senhor, com tua providência sobre as suas vidas, Pai. Que nós possamos estar buscando o teu reino enquanto é dia, enquanto nós possamos estar abrindo nossos olhos e vendo o quanto o Senhor Deus tem mostrado, Senhor, que Ele é poderoso sobre nossas vidas, Pai. Obrigado pelas pessoas que aqui ofertaram, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas primícias que trouxe também, meu Pai. Obrigado pelo pão de cada dia que não tenha faltado na nossa casa, no nosso lar, ó Pai. Entregamos, Senhor, as crianças nas tuas mãos, ó Pai, nesses crescimentos, Senhor. Entregamos os nossos jovens nas tuas mãos, ó Pai. Entregamos as nossas vidas, nossas igrejas nas tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos estar buscando cada dia mais a tua presença, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.
Ó Deus querido, nesse momento tão gostoso, importante, que nós queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito falar conosco, voz mansa, suave, que entra em nosso coração, como espada de dois gumes mesmo, dividindo a nossa alma, vasculhando o que precisa ser consertado na nossa vida. Nós queremos mais do que nunca, Senhor, ser servos fiéis, servas, consagrados, consagradas ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, inspira-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Romanos 7, a partir do verso 7. Mesmo assentados, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte,
a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E não, então, querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Forte, né? Esse relato aqui nada mais é dos sentimentos do apóstolo, né? Um dos apóstolos mais fervorosos e atuantes na obra de Deus. Primeiro ponto, queridos, esse reconhecimento que há em nós pecado e que nós necessitamos de Deus em nossa vida deve ser salutar para nós. O entendimento que sem Deus a gente não consegue prevalecer contra o pecado que jaz em nossa mente, em nosso coração. Nas palavras dele faço as minhas também, que em nós só existe fraqueza, debilidades. O que a gente gostaria de fazer, né? Todo momento a gente passa por cima, porque é uma guerra interior muito grande em nosso viver. Vivemos a todo momento sediado pelo pecado. O pecado reside não só em nossa volta, mas principalmente no nosso interior. É isso que faz o homem padecer, sentir tamanha dor. Quando ele quer mais se envolver com as coisas do alto, das coisas eternas, muito mais ele se vê envolto das coisas da carne, das coisas desse mundo. Parece até cruel, né? Essa dor que nós sentimos, que se não for pela misericórdia de Deus em nossa vida, a gente não consegue, queridos, olhar para nós mesmos, conseguir olhar para o Altíssimo, que é o nosso Deus, que é tão puro e santo, né? E muitas vezes nós não sabemos nem como a gente se coloca, se refere a um Deus tão grande e altíssimo como nós. Como Ele consegue, né, ter misericórdia e todo momento insistir em algo tão ruim e pecaminoso como nós. Produz assim, né, nós vemos aqui, produz a lei, né, para tentar colocar um freio no ser humano. Mas é interessante, né, que parece até
contraditório uma coisa e outra que ele fala, mas a gente vai ver que não é assim. De certa forma, a lei ela vem para nos frear, né? Porque se não fosse isso, a gente faria todo tipo de torpeza nessa vida, achando que está tudo certo, está tudo normal. Mas a lei vem mostrar, por isso que o texto fala que ela é justa, boa, né? E santa também. Porque de certa forma vem para melhorar os nossos instintos e refrear aquilo que há de mal em nós. Mas por outro lado, o texto também fala que ela traz um certo alerta para nós. Porque até então a gente não sabia que era pecado. Quando a lei nos mostrou que aquilo era pecado, a gente tomou consciência do pecado. É interessante, queridos, porque muitos missionários vão pregar em terras longínquas, né? Onde existem nativos, e lá entre os nativos eles andam normalmente, basicamente seminus. E para eles é normal, ninguém olha com o outro com olhar de malícia, porque aquilo é normal na cultura. Só que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente fala que aquilo é errado para eles. Não fala assim, está nu. Verdade, eu estou nu. Já alertou, né? É mais ou menos o que aconteceu lá no jardim do Éden após os nossos pais pecarem. Até então estava normal. É como se eles estivessem com roupa. Não é interessante como que o pecado revela algumas coisas? E a lei ela vem mostrar quando acontece que Deus se retira porque eles caíram em pecado, foram rapidamente se proteger com folhas, né? Se esconder. E se esconderam até de Deus. Ficaram menores do que seriam se eles não tivessem com a mente corrompida. O pecado nada mais é do que a nossa mente corrompida. É quase que uma inocência da criança, né? Quando não existe pecado. Porque a criança, com o passar do tempo, a gente vai alertando elas em algumas situações, não é assim? Vai falar, toma cuidado, porque acontece isso, porque as pessoas podem fazer isso, olha, guarda o seu celular, porque se andar com o celular, o pessoal vai roubar de você. Até então, eles iam andar normalmente, confiando em todas as pessoas. Essa é a lei. Mas ela é justa e faz com que a gente entenda que a convivência do mundo em que nós nos encontramos, queridos, é um mundo corrompido. Não dá para nós andarmos à vontade de fazermos as coisas mais com a nossa mente pura, porque nós já fomos corrompidos. E isso é uma guerra constante. E mesmo nós, que somos servos de Deus e somos cristãos também, nós lutamos com isso. Eu acredito que ainda muito mais do que as pessoas que estão no mundo. Sabe por quê? Porque nós já tomamos uma consciência e mais do que isso, nós queremos nos purificar mais. Existe a palavra que a gente usa tanto, santificar a nossa vida. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, mais embates nós temos na nossa carne para que a gente tropece e não prospere, não amadureça na vida espiritual, na vida com Deus. Por isso que eu acredito, o maior dos apóstolos falando isso, acho que a luta dele era muito maior. O inimigo queria que esse apóstolo caísse, não. Então precisa ser esse apóstolo para de falar de Deus para os gentios, que perda para o evangelho. Por isso que nós dissemos que nós que estamos na caminhada, que queremos nos aproximar mais de Deus, mais nós temos que nos proteger sob os braços do nosso Deus Altíssimo.
para que a gente não seja apanhado. Vamos ver por que essa lei é santa. É a própria voz de Deus. Até porque Deus, ele dá os mandamentos, para o povo de Israel. Quando ele separa um povo para ele, que é o povo de Israel, ele está encaminhando para a terra prometida. Uma das primeiras coisas que ele faz é escrever nas tábuas. Vocês conhecem a história, os 10 mandamentos, para que eles fizessem tudo certinho, e é dentro daquilo que Deus gostaria que a humanidade toda vivesse. Fala lá, olha, honra teu pai e tua mãe, não mate, não cobice, e vai colocando um monte de regras para esse povo, justamente para que eles andassem de maneira correta. É justa porque a lei é aquilo que estabelece todas as relações humanas e divinas, para que um não passe a perna no outro, A lei é para todo mundo, não é isso que a gente fala? Ela deveria, a gente poderia colocar assim, ela deveria ser justa, Ela acaba não sendo tanto, porque quem acaba fazendo o juízo é o próprio ser humano, que às vezes pende mais para um lado do que para o outro. Digamos que o Ageu é amigo do juiz e o outro não, vai pender para o meu lado. E às vezes a justiça acaba não sendo justa. Justiça era para ser justa, E às vezes acaba não sendo. Ela é boa porque a lei não foi promulgada para outra coisa, senão o nosso supremo bem-estar. O nosso supremo bem está destinado a fazer do homem um homem bom. Já pensou se não tivesse lei e a nossa casa não fosse entendido como nossa casa e uma pessoa passasse em frente e falasse, não, eu vou entrar naquela casa, eu quero dormir lá hoje, e não tivesse lei que nos protegesse, a nossa casa não era nossa, Seria invadida pelas pessoas. Então é para o nosso bem também, então ela é boa. Vamos ver que a lei define o pecado. O pecado sem a lei, como diz Paulo, carece de vida, não tem existência, até que a lei não defina algo como pecado. O homem não pode saber o que é pecado. Vamos dar um exemplo aqui. Uma rua, os carros vêm em duas mãos, Mão dupla. E amanhã muda, essa rua não é mais mão dupla, é mão única. Se você andar sentido contrário, o que vai acontecer? O que a lei faz? Multa, Passou a ser uma regra a ser obedecida. E assim vai criando algumas coisas que não existiam antes, vai sendo criados dia a dia. Então a gente pode tomar como exemplo, queridos, que cada dia que nós passamos aqui na vida, no lugar em que nós vivemos, mais regras nós vamos ainda ver. Você fala, nossa, era tão poucas coisas, Antes era tão simples. E Biúna, eu pedia tanto que Biúna crescesse, mas Biúna cresceu, ficou tão ruim agora, que agora a gente não tem mais liberdade para fazer isso, porque foram as regras que foi tirando a liberdade das pessoas. Vocês estão conseguindo entender? Do mesmo tempo que ela é boa, porque ela define algumas coisas, mas traz também uma escravidão daquilo. E as pessoas começam a se sentir presas pela lei. E a gente vai chegar num outro ponto, queridos. Como as pessoas gostam de quebrar a lei? Por causa do pecado que há em nós. A lei diz, o sinal está fechado para você, você não pode passar. Vermelho, pare, Qual que é a vontade louca do ser humano fazer? Passar, quebrar. E às vezes só para dizer que passou no sinal. Não tem por que ele passar, não está com pressa também.
Mas eu não quero ficar parado. Não tem ninguém aqui, por que eu não posso passar? Traz a desobediência, porque o ser humano é louco para quebrar regra. Um exemplo legal é que nós vemos nas Escrituras Sagradas, Deus já havia falado para o ser humano, para Adão e para Eva, que tinha uma árvore lá, que era do bem e do mal, que não poderia tocar. De boa. Eles passavam ali, eles não sentiam o desejo. Mas teve alguém que chamou a atenção deles. Não sei muito bem como isso aconteceu, a gente sabe só um pouco que a Escritura revela. Que Satanás começa um argumento com Eva, né? Acho que ela estava passando, tentando colher um fruto. Oi, Eva! Não é Eva aqui, não. Eva lá. Oi, né? Você viu essa fruta aqui? É. Mas a gente não pode pegar dela. Por que você não pode? Deve ter sido um argumento, porque aqui fala só o grosso, né, da história. Mas a gente sabendo como que é audacioso o nosso adversário, deve ter argumentado ali muito mais do que está escrito aqui. É nada, isso aqui é bom pra caramba, né? Come que é isso. Tem algumas coisas que a Bíblia revela, você vai abrir seus olhos, vai ser como Deus. Ah, é? Como Deus? Que só, né? Ah, então não tem problema. Comeu. É justamente o que acontece com a gente nessa vida. Queridos, você pode passar um tempo, vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu tenho um revólver guardado na minha casa e eu tenho uma criança lá na minha casa e ela não sabe que tem um revólver escondido. Normal para essa criança. Mas você chama essa criança e fala assim para ela: filho, tem uma arma guardada aqui, não vai pegar não essa arma, que essa arma é perigosa, que mata. Que sou moleque. Ele vai esperar a primeira oportunidade do pai dele sair para vasculhar lá, achar essa arma para ver se essa arma mata mesmo. É assim que acontece, queridos. Quantas vezes eu crafunchei lá as coisas do meu pai e da minha mãe para achar que não podia? Experiência própria também. Nossa, que gostoso, cara. Minha mãe escondia a chave do carro do meu pai, eu pegava lá para dar uma volta. Nossa, sentia tão poderoso quebrando regra. O ser humano acha bonito isso. Quebrar regras. E quanto susto eu passei na rua dirigindo um carro escondido do meu pai e da minha mãe. Eu sabia. Depois de casado lá, que eu fui falar. Isso. Minha mãe ia fazer tricô, meu pai trabalhando, a chave eu já via que ela entrava pro quarto. Falei, é lá mesmo que ela moitou. Já ia direto na gaveta. Você vê como que é o ser humano, o pecado que está em nós? A gente está contando experiências para vocês perceberem como que é todo esse sentimento de Paulo aqui, queridos. É algo que corrói a nossa alma, às vezes não observa isso de perto, como ela é tentadora. Só que quando a gente chega na maturidade, que nem nós, que já sabemos que isso é errado, e a gente fala, não pode. Mas quando começa numa idade que já começa a querer infringir a lei, e ela se torna pecado, consumidor. Olha só que uma das confissões de Agostinho, ele diz assim: havia perto do nosso vinhedo uma pereira carregada de frutas. Uma noite tormentosa, nós, jovens maus, ele se colocava assim, porque ele foi dor de cabeça, aquele homem. Preparávamos para roubar e arrebatar nosso despojo, falando das peras, né? Tiramos uma grande carga de peras, não para nos deleitar a nós mesmos, mas para jogá-las nos porcos.
Embora comemos o justo para ter o prazer do fruto proibido, eram peras. Deixa eu ver aqui. Eram peras saborosas, mas não eram as peras o que a minha mísera alma cobiçava, porque tinha melhores em abundância em casa. Arrebatei-as simplesmente para me converter em ladrão. O único deleite que obtive foi o deleite da iniquidade, e isso me encheu de alegria. O que foi que eu amei naquele roubo? Foi o prazer de agir contra a lei, para que eu, um prisioneiro das normas, pudesse ter uma contrafeita falsificação da liberdade, fazendo o que estava proibido, com uma escura semelhança de impotência. O desejo de roubar foi despertado simplesmente pela proibição de roubar. Ele sabia que era errado. Sabemos que pular o lado do vizinho para pegar as coisas do vizinho é errado, mas muitas vezes aquilo atiça. Está tão bonito, né? Aquele cacho de uva, né, passando ali na Tanguera, né? Por que não, né? Só que tem guarda lá, né? Lá que deu um tiro, mas digamos que não tenha, né? Por que não? Percebe? Se não for uma alma dominada pelas coisas de Deus, a pessoa vai à prática. Isso é um dos exemplos. Mas o nosso olhar carnal é cobiçoso para fazer o que é errado. E todos nós podemos cair se nós não nos apegarmos a Deus. Olha só a situação humana. Depois da queda ficou terrivelmente difícil. É realmente uma luta sem Deus, é complicada ainda de ser vencida. Nessa passagem Paulo está despindo a própria alma, ele está falando sobre si, como era difícil, como ele tinha esse sentimento das coisas carnais. Fala da experiência, que é a essência da situação humana. Ele sabia o que era o bem, desejava fazer o bem, entretanto não podia fazê-lo. Vocês percebem que o negócio é complicado aí? Ele fala que ele queria fazer o bem, não conseguia. Sentia-se como uma personalidade dividida. Era como se dois homens estivessem dentro da mesma pele. Sentia-se miserável em duas direções. Ele se sentia acossado por esse sentimento de frustração, essa capacidade para ouvir o que era bom e essa incapacidade para fazê-lo. Essa capacidade para reconhecer o que era mal e essa incapacidade para conter-se de fazê-lo. É porque tem aquele estalo, né, de um segundo. Não, eu não posso. Mas por que não? Tem ninguém vendo. E as pessoas sempre se esquecem de Deus, né? Que Deus que domina sobre nós, Ele que dá o desejo mais eterno, né, de a gente passar, né? Eu acredito até, queridos, que chega esse momento aqui de Paulo, ele já passou por diversas situações, ele já superou, mas ele quer deixar para nós uma lição de vida, né, superada, que ele teve dificuldade, nós temos dificuldade, não é só que ele teve dificuldade, ele fala sobre si, mas que todo ser humano tem dificuldade. E que essa é uma luta interior muito grande. E como a gente faz, queridos? Como se restabelecer? Vamos no último versículo. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui é uma escolha a se fazer.
Preferimos ser escravos da lei de Deus. É uma das coisas que deve ficar em foco na nossa vida, e é isso que a gente tem que pôr. O que agrada e o que desagrada a Deus. Eu quero fazer o que para Deus? Eu quero agradá-lo. Se eu quero agradá-lo, quero fazer o bem, devo pedir a Ele força para resistir, força para continuar, força para sentir o bem mais presente na nossa vida. Quanto mais a gente se apega a Deus, mais esse sentimento do bem nós vamos ter. Quanto mais nos afastamos e desapegamos de Deus, mais vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus, que seria o pecado. Caímos, não esqueçam disso, queridos. Nós caímos, nós pecamos, nós temos isso no nosso interior, bem nítido. Então não vá pensando aí que muitas vezes a gente aponta o dedo, né? Muitas pessoas caíram. Mas eu não vou cair, toma cuidado. Se a gente não se apegar, a gente pode cair sim. E nós queremos nos manter em pé, não é isso? Nós queremos estar com o nosso coração, a nossa mente purificada, olhando, né, as coisas com mais naturalidade, perdendo um pouco toda essa sede nossa de ver maldade em todas as coisas que nós olhamos. Porque é isso que o pecado faz com a gente também. Tudo que a gente vê, a gente já olha, né, de uma maneira tão horrível as coisas, olhar com uma simplicidade, com um olhar do Altíssimo. A gente vê Jesus e a samaritana ali, né, no poço. Enquanto as pessoas que estão ao redor, os judeus, talvez sentissem nojo daquela pessoa, vou usar esse termo para ficar forte, de não querer nem ficar perto dela e se fazer impuro, de chegar perto daquela pecadora. O que Jesus fez? Conversa de boa, né? Porque a mente, o coração dele era limpo. Que mal havia dele conversar com ela e de mostrar o caminho da luz. E foi justamente isso que aconteceu. Ele encontrou o caminho da luz, o caminho da salvação, por uma simples atitude de alguém que via as pessoas de maneira limpa e pura. Porque às vezes o nosso olhar é muito mais impuro do que a própria pessoa impura. O nosso coração está mais contaminado do que a pessoa que nós julgamos em pecado. Eu não sei, queridos, eu tenho muito medo dessas coisas. Se a gente fosse colocado na balança juntamente com a pessoa mais abominável que a gente acha, o mais pecador e pecadora, se fosse a gente mais essa pessoa que a gente julga a maior pecadora, será que a balança não ia pender mais para o nosso lado? Não? Respondam isso para vocês mesmos. Por isso eu tenho medo. É o julgamento divino, né? Porque Deus que conhece o nosso coração, não é assim? Porque muitas vezes a gente falava isso nessa tarde, porque é assim, queridos. Muitas pessoas elas foram condenadas pelo pecado, pelo crime, porque elas foram pegas no crime. E muitas pessoas não foram condenadas, não foram julgadas, porque elas não foram pegas no crime. Estão entendendo? Tem um monte de crime que a gente faz e ninguém sabe. É feito às ocultas. Ninguém sabe. Passou batido, mas não passou batido.
porque o nosso Deus vê tudo. Por isso que eu estou assim, careca, assim, fico pensando nisso, eu me encolho diante desse poder do Altíssimo, queridos. Não é brincadeira, né? Olhar as pessoas com um olhar mais puro e receptivo também, para que as pessoas se consertem. Nossa, como é o sonho, né? O sonho de Deus é que a humanidade, mais pessoas possíveis, pudessem ser resgatadas da lei do pecado para a lei de Deus. E esse deve ser o sonho nosso da igreja também. O resgate de muitos, né? Da vida. E por que não dizer de nós mesmos? O resgate de nós mesmos. Né, dos nossos delitos e pecados. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. E o Senhor Jesus é aquele que restaura a nossa vida, né, para que a gente continue olhando, podendo olhar firme para esse Deus tão santo e puro como Ele é. E a gente tão falho, que não temos condições, né, de olhar para a sua grandeza e parar em pé, se fosse esse o caso. A gente não tem condições de parar em pé diante de Deus Altíssimo. Deus nos ajude, nos guarde, nos oriente e nos abençoe. Queridos, sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Que a vida de cada um de vocês seja restaurada. Não deixa a consciência, pecado, ficar martirizando. Coloca aos pés de Jesus e sigamos avante, arrependidos do que nós temos feito de errado, para não voltarmos a fazer mais. É isso que Deus quer de nós. Amém. Olha a mesa, queridos. A mesa do Senhor. Nossa, o mestre foi demais, demais, né? Pensar em preparar a mesa. Vamos colocar isso, né, dessa maneira, o nosso Jesus preparando a mesa e tomando a ceia conosco nessa noite. Não estamos tomando essa ceia sozinhos. Senhor. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos, queridos. Carecemos de Ti, Senhor. Carecemos da Tua bondade. Carecemos da Tua misericórdia. Carecemos do Teu Santo Espírito que dá vida. Por isso, Senhor, que nessa noite eu coloco a vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor, aqui presentes nessa noite tão gostosa e singular também. Queremos, Senhor, que o Senhor esteja entronizado em nossos corações. Ó Rei, domina sobre nós. Seja sobre nós, ó Deus. Que a Tua graça seja sobre nós, ó Deus. Abençoa meus irmãos e irmãs, Senhor, curando a vida deles, se for de enfermidade, se for na vida mental, espiritual, Senhor. Tu és tão misericordioso, o Senhor pode limpar a nossa vida, pode restaurar a nossa vida, pode restaurar a nossa família, a vida dos nossos amigos, os enfermos que estão nos hospitais, os encarcerados que estão nos presídios. Senhor, tanta gente que sofre,
não estão podendo ter essa liberdade, essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, Senhor. Por isso nós agradecemos e louvamos o Teu santo nome, Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Na noite que Jesus foi traído, ele toma do pão e, tendo dado graças, esse meu corpo que é partido por vós. Semelhante modo, após haver ceado, ele toma do cálice também. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comer do pão e tomar do cálice, estareis lembrando da minha morte até que eu venha. Celebremos o nome do nosso Senhor. Convido os presbíteros, presbítera, para que venham até a frente. Os irmãos e irmãs poderão vir em duas filas, trazendo as crianças, primeiro, e tomando também. Podem vir. Quando me mostrar
sangue precioso de Jesus que nos limpa, que nos resgata também, nos limpa de todo mal, dando paz, vida a cada um de nós. Elisângela, senhora. Obrigada, Jesus, por esse momento onde todos nós somos convidados a ceiar, a fazer parte da mesa do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento no qual nós somos privilegiados, ó Pai, tendo a certeza de que o Senhor tudo fez por nós. A promessa do Senhor é para que todas as vezes que foram feitas esse ato, assim, nós possamos participar até aquele dia que o Senhor venha nos buscar. Para que nós possamos, ó Deus, diante de tudo isso, estar vivendo uma vida de santidade, uma vida que agrade a Ti, uma vida que esteja disposto a fazer a Tua vontade. Abençoa a vida da Tua igreja, abençoa a vida de todos nós como Teu povo, que aqui nós estamos compartilhando da mesa do Senhor. O nosso momento, a nossa oração de adoração e de gratidão em nome de Jesus. Amém. Paizinho, nós agradecemos a Ti, Senhor, Pai, por mais um momento que o Senhor nos concedeu em estar na Tua presença, reunidos aqui na Tua casa, reunidos os nossos irmãos e irmãs.
Senhor, que bênção que o Senhor proporcionou para nós. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, Senhor. Continues conosco ao sair daqui, Senhor. Não nos desampare, Senhor. Não nos deixe à sorte desse mundo, Senhor. Guarda os teus servos, guarda as tuas servas, Senhor. Guarda os nossos passos, guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos olhares, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, nos guarde, Senhor, e nos capacite também para a tua obra. É o que nós precisamos, Senhor, para continuar vivendo aqui nesse mundo de uma maneira mais gostosa e leve, proporcionada pelo Senhor, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem dado para nós, Senhor, do dia a dia, das belezas da natureza. Tudo que o Senhor fez e faz é bom. Por isso, Senhor, nos ajude a olhar mais para as coisas que tu criaste, Senhor, e a gente possa desfrutar, descongestionando a nossa mente doentia muitas vezes, Senhor, a nossa mente que não consegue olhar e desfrutar do prazer que o Senhor nos concede, Senhor. Ó Deus, é tudo que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, e ainda orando a oração que o Senhor nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do teu Santo Espírito seja sobre nós, ó Deus, o teu povo aqui reunido, o teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.